Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá da baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Suécia Superettan 20ª rodada, temos a equipe do Örebro contra a equipe do Varberg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Arábia Saudita, Liga Profissional Saudita, terceira rodada, temos a equipe do Al-Tifaq contra a equipe do Al-Nassr. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 32 avos de final, temos a equipe do Cardiff contra a equipe do Norwich. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 32 avos de final, temos a equipe do Blackburn contra a equipe do Sheffield United. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 32 avos de final, temos a equipe do Ipswich contra a equipe do Leicester. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 32 avos de final, temos a equipe do Southampton contra a equipe do West Ham. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Espanha, La Liga, primeira rodada, temos a equipe do Valência contra a equipe do Real Betis. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Bodo Glimt contra a equipe do Nijmegen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação à final, temos a equipe do Lask contra a equipe do Celtic. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, 32 avos de final, temos a equipe do Nottingham contra a equipe do Leeds United. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa do Paraguai, 16 avos de final, temos a equipe do General Cabaleiro contra a equipe do Rubio Lu. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Paraguai, a Copa da Primeira, encerramento da sexta rodada, temos a equipe do 2 de maio contra a equipe do Guarani. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve a aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 24ª rodada,
temos a equipe do Atlético Goianiense contra a equipe do Botafogo de São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite, ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 24ª rodada, temos a equipe do Juventude contra a equipe do CRB. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite, agora pela coluna primeira, encerramento da 7ª rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Aguilares. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite, agora pelo Brasil, a Copa do Brasil, as quartas de final, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite, agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, as oitavas de final, temos a equipe do Independente Del Valle contra a equipe do Tolima. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 25 de agosto de 2026. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.